glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Glosa Ordinária. Hoje estou eu, Joana Gomes, como moderadora e comigo tenho o Filipe Moreira. Estivemos então a falar um pouco sobre o sítio histórico. Em seguida falamos das primeiras obras historiográficas que trataram sobre esta figura tão fascinante. E agora vamos falar sobre os textos que realmente são os responsáveis pela construção imagética mais conhecida desta figura. E, Filipe, eu perguntava-te então primeiro quais é que são esses textos. Se quiseres fazer uma breve introdução ao tema, por favor. Bom, eu diria que os três textos em língua vulgar, portanto em castelhano, que mais importância tiveram no desenvolvimento futuro das imagens do Cid, no fundo de que Cids foram sendo reconstruídos ao longo da história, foram três textos de épocas diferentes, com características diferentes, características formais desde logo, e, o que é muito interessante, três textos que se ocupam, cada um deles, de uma fase diferente da vida do Cid. Portanto, em conjunto, estes três textos constituem uma espécie de biografia literária do Cid. O mais antigo deles é o famosíssimo cantar ou poema de Meu Cid. O segundo são as chamadas, ou atualmente chamadas, Particiones del Rei Fernando, embora haja alguma polémica sobre qual seria o conteúdo exato desse texto, já lá vamos. E o terceiro são as Mocedades de Rodrigo. Eu disse o nome dos textos pela ordem pela qual eles foram compostos. O cantar de Meu Cid em meados ou finais do século XII, as Particiones eventualmente nos inícios do século XIII ou meados, as Mocedades na segunda metade do século XIII ou início do século XIV. Tudo isso é polémico e podemos falar depois brevemente sobre isso, mas esta ordem cronológica pela qual os textos foram compostos é a oposta à ordem cronológica das fases do Cid de que se ocupam. Isto é, o Cantar de Meu Cid, que é o mais antigo dos três, ocupa-se da fase final da vida do Cid. As Particiones ocupam-se da fase intermédia da vida do Cid, na verdade apenas de 6 anos. E as Mocedades, que são o mais recente destes textos, ocupam-se da parte inicial da vida do Cid. Por isso, aliás, são chamadas Mocedades de Rodrigo. Ou seja, é um bocadinho como Star Wars, como a Guerra das Estrelas, em que os primeiros episódios a serem feitos tratavam do fim da vida do Darth Vader e os episódios feitos mais tarde, já nos anos 2000, falavam sobre a infância do Darth Vader e a sua juventude. É um pouco por aí. É exatamente. Aliás, este é um esquema comum no desenvolvimento literário de várias figuras. E não só, se nós pensarmos, por exemplo, o que aconteceu com Jesus Cristo, é um pouco a mesma lógica. Isto é, os evangelhos ocupam sobretudo da fase adulta final da vida de Cristo e posteriormente foram surgindo outros evangelhos, narrativas, que se ocupavam da fase inicial da vida de Cristo, tal como com heróis da matéria arturiana, ficcional, como Lancelot, Tristão. Esse tipo de lógica, primeiro o herói aparece, digamos, na sua plenitude, e depois constroem-se os antecedentes desses episódios. É provavelmente o Pedro, quando falar dos romances, das novelas de cavalaria, falará também deste assunto, porque é também uma prática comum nesse tipo de literatura. As juventudes do herói, etc. Exatamente. Mas voltando ao nosso Cid, então, queres começar por falar um pouco do primeiro desses testemunhos, que é o poema ou cantar, e podemos começar justamente por essa questão do poema versus cantar. Exato. Excelente questão, porque isto diz bem, desde logo, isto mostra como as designações não são inocentes, e adotar uma ou outra diz muito da forma como nós encaramos os textos. Neste caso em concreto, qual é a questão fundamental aqui? É que nós podemos encarar este texto como, sobretudo isso, como um texto, e nesse caso chamar-lhe-amos poema, ou podemos encarar este texto como uma parte de um todo mais vasto, que seria originalmente um conjunto constituído por texto, gesto e música. Um espetáculo do qual o texto era uma parte. E, se considerarmos isso, chamar-lhe-amos cantar, com uma noção, digamos, mais performática, ou performativa, melhor dizendo. Certo, estava a pensar na questão, pronto,
evidentemente com toda a distância temporal que temos com a ópera, por exemplo, mas seria uma coisa nesse sentido, ou seja, como uma encenação que requer diferentes valências artísticas que convergem neste enunciado, digamos assim. Mas então qual é a matéria? Exato, embora isso não seja 100% como quase nada na Idade Média não é? E os nossos ouvintes também já terão percebido disso, os que, enfim, terão menos contacto com estas áreas. Isso não é 100% pacífico, isto é, aliás, é uma velhíssima polémica em torno deste texto, e daí também a questão da designação. Se na origem este poema, ou eu prefiro chamar-lhe Cantar de Miocide, se o Cantar de Miocide era ou foi inicialmente justamente um texto composto ou transmitido oralmente através dos chamados jograis, isto é justamente um agente que era simultaneamente músico, bobo, ator, mimo, ator entre aspas, claro, mimo, que recitava publicamente o texto acompanhado de música e fazendo gestos para uma audiência, ou se desde o início este texto foi composto por um letrado, portanto um indivíduo, um clérigo, um jurista, mas sobretudo um clérigo, que escreveu, não compôs oralmente, e o texto pode ter sido transmitido oralmente depois, mas no início terá sido composto por escrito. Portanto, há desde logo também essa divergência aí. Ou seja, é um problema que afeta a literatura medieval, a questão da oralidade e da escrita, que não é exclusiva deste texto. Um problema que nos leva àquela dicotomia entre o conservado e o perdido, porque nós não temos acesso a um registro oral. Teremos sempre que imaginar como seria esse registro oral, mas também entre a cultura, digamos, de recorte mais popular e a cultura culta do mosteiro, do clérigo, do latinista, digamos assim. Não sei se concordas. Exatamente, e com várias consequências, desde logo, como tu dizes, essa questão do perdido, porque se nós considerarmos o Cantar de Miocide como um texto essencialmente performativo, portanto composto ou difundido essencialmente por via oral, com esse espetáculo subjacente e estruturante, nós temos de supor também que, potencialmente, pelo menos, cada execução era um texto diferente, ou pelo menos em parte era um texto diferente, o que significa que o que nós conhecemos hoje, e já podemos ir lá como é que conhecemos, o texto que nós conhecemos hoje em dia seria um entre vários. Ao passo que, se acharmos que ele foi composto desde o início de forma escrita e, embora também recitado posteriormente, manteve uma forte ligação com a escrita desde o início, o texto que nós hoje conhecemos será, no fundo, em termos gerais, o texto tal como existiu. Isso agora que acabaste de dizer faz-me pensar também nas questões do cânon e daquilo que não está canonizado, digamos assim. Provavelmente, à medida que nós vamos pondo em questão essa noção de cânon literário, também a noção de poema e cantar vão tomando, digamos, preponderância ou perdendo-a. Não sei se concordas. Sim, sem dúvida. E em alguns aspectos, talvez mais no caso das mocidades, até há um aspecto curioso relacionado com isso, que é a forma como o texto tem sido editado. Se tem versos irregulares ou não, isso também depende muito da poética vigente em cada momento quando o texto é editado. Sim, ou seja, haver uma versão única, digamos, chancelada por uma autoridade, é mais fácil de ser inserida num cânon tal como a gente o concebe hoje em dia, do que termos uma multiplicidade de variantes que valem por si mesmas, como quase entidades autónomas, e o que fazer com essa multiplicidade e como decidir qual é que representa esse cânon, não é? Sem dúvida. Pronto, mas isto é outro debate que já é só para verem como, digamos, não é só a personagem do Cid que é importante e rica, mas a tradição textual a ele associada é tão multivariada que levanta questões que têm que ver com os problemas da literatura em si. Portanto, poderíamos ficar aqui muitas horas a falar do assunto. Mas então regressemos uma vez mais ao poema de Miocide, ou ao Cantar de Miocide, e depois no fim podem fazer uma votação a ver o que é que preferem. Estou a brincar. Mas é uma boa ideia. Quem sabe? Porque há outras questões a decidir quando falamos das partições também. Sim. Então, eu perguntava-te, diz-nos assim sucintamente qual é a matéria, como é que o poema está construído, como é que está estruturado, que tipo de verso tem, etc. Dá-nos uma informação assim geral sobre... Tal como nós o conhecemos, e mais uma vez coloca-se aqui a questão da arqueologia textual,
que nós praticamente em todos os episódios falamos e é inevitável falar, e já agora esse apontamento, tal como nós o conhecemos, o que é que nós conhecemos quando falamos em Cantar de Emeothede? O que é que nós falamos? Falamos de um manuscrito do século XIV que diz no final, tem no final uma data 1207, isto é, tem a data correspondente à Era Hispânica, que é 1245, porque, como saberão alguns ouvintes, outros talvez não, mas na Península Ibérica vigorou até finais do século XIV, início do século XV, um sistema de datação que era chamado Era Hispânica, cujo ano 1 era o ano 38 antes da Era Cristã. Por isso, quando olhamos para um texto da época ou para um documento da época, para a datação que lá está, nós temos que tirar 38 anos para fazermos a conversão à datação de acordo com a Era Cristã que atualmente usamos. Portanto, nós conhecemos um manuscrito do século XIV que diz que é cópia, ou melhor, que indica que é cópia de um do século XIII. Se esse do século XIII era, digamos, entre aspas, original ou não, entronca aí com essa discussão que já tivemos. Mas nesse manuscrito, tal como nós o conhecemos, que é um manuscrito único, é a única cópia conhecida. Depois há outro que é cópia deste, mas, excetuando esses casos, é a única cópia conhecida do Cantar de Emeothede. O Cantar de Emeothede está estruturado da seguinte forma. Ele é composto por versos longos e com a chamada rima assoante. Isto é, não uma rima como nós hoje entenderíamos, com consoantes e vogais, mas uma rima pela terminação vocálica final. De tal forma que, por exemplo, palavras com AA rimariam. Sei lá, casa rimaria com outra palavra que não terminasse necessariamente em sa, mas que terminasse em aa, por exemplo. E esse formato é comum a outros textos ou é muito particular do poema do Cantar de Emeothede? Não, é um formato comum desde logo à épica francesa. Okay. Aliás, daí vem também o termo que normalmente se usa para usar o agrupamento de versos de acordo com estas rimas, que é a palavra laisse, que será, enfim, digamos, equivalente a estrofe, em que justamente os versos agrupam-se de acordo com esta rima, portanto, com esta terminação vocálica final, nas tais lesses ou estrofes. Há uma grande discussão, houve sempre uma grande discussão, e continua a haver, no fundo, penso eu, sobre se estes versos longos têm uma métrica regular ou não, isto é, se têm o mesmo número de sílabas ou não. Penso que hoje em dia há um certo consenso de que não, mas a questão, como digo, é polémica, porque nós devemos pensar, claro que, como só temos uma cópia, há sempre este problema que é até que a irregularidade dos versos tem a ver com problemas da cópia, ou de outras eventuais cópias anteriores, ou não. Penso que hoje há um certo consenso, não inteiramente pacífico, mas um certo consenso de que os versos são irregulares, isto é, não têm que ter necessariamente e não têm necessariamente o mesmo número de sílabas, coisa que é muito importante nos poemas, e se pensarmos numa recitação pública, estas coisas são de facto importantes. Agora, são versos longos, portanto estamos a falar, se quisermos, de 14, 16, 18 sílabas, e normalmente com aquilo que se chama tecnicamente uma cesura, isto é como se cada um desses versos tivesse uma pausa mais pequena a meio. Portanto, teremos que imaginar um jogral a recitá-lo. Em cada um dos versos, o jogral faria uma pausa no meio do verso, uma pausa mais pequena, e no final uma pausa maior. Provavelmente, vou arriscar, não sei se é ou não, mas está provavelmente uma pausa para respiração da redondilha maior. 7/7. Sim. Isso é uma das teses para a origem da redondilha, ou pelo menos, se não para a origem, para a vulgarização da chamada redondilha, embora, como disse, haja versos com 8, 9, 10, 12, 16, 18 sílabas. A questão depois, portanto, isto é, digamos, no nível mais imediato, é um conjunto de versos com estas características que se agrupam em estrofes de acordo com as sílabas. Agora, como é que do ponto de vista do conteúdo, o que é que o poema diz e como é que está organizado? Bom, o poema conta, basicamente, é um poema épico, portanto, é um poema narrativo, desde logo, conta uma história, dito em termos simples, com determinadas características comuns à poesia épica, o herói guerreiro, etc., mas outras particulares, podemos depois já lá ir. E que história é essa? No fundo, é a história de como o Cid perdeu e recuperou a honra junto ao rei Afonso VI. Portanto, o poema começa com o exílio do Cid. O Cid, por uma razão que no início não nos é dita, foi exilado pelo rei Afonso VI. O Afonso VI é um rei que já teremos falado noutros episódios, é o avô do Afonso Henriques, o pai da Dona Teresa. É preciso dizer também uma coisa, há pouco não disse e digo aqui, faz sentido também. Nessa única cópia conhecida falta a primeira folha, portanto perderam-se
Portanto, é possível que a explicação para o exílio do Cid estivesse nessa folha perdida, por exemplo? É possível, embora depois, à medida que o texto avança, vão sendo dadas indicações sobre a razão para esse... Por isso também pode, de facto, começar, não digo em médias res, isto é, no meio da ação, mas quase. Eu diria que, em termos de estratégia literária, é muito mais convincente não dizer de início qual é a razão do exílio e depois ir revelando à medida que o poema se vai desenrolando, do que dizer logo inicialmente sem dúvida, qual é o motivo. Dúvida. Porque me parece a mim que a função nesse momento do exílio é só o desencadear da ação, ou seja, é permitir ao herói fazer um determinado percurso. Sem dúvida, sem dúvida. E além disso também, a partir de crónicas que provavelmente conheceram o Cantar, nós podemos em parte perceber como seria esse início, e penso que sim, de facto será mais ou menos consensual, que ele não diria desde o início as razões do exílio, e de facto é literariamente bem mais forte, mas ironicamente o facto de se terem perdido esses versos iniciais tornou ou fez com que o poema tal como nós o conhecemos começasse de forma fortíssima, porque o verso inicial do Cantar de Meu Cid é muito famoso, de los ojos tan fuertemente llorando, que é um verso imponente. Sim. O Cid não sabemos quem, portanto imaginemos um jogral a recitar ou alguém a ler o poema, de los ojos tan fuertemente llorando. E a pessoa fica, mas quem é que está a chorar? Porquê é que está a chorar? E tanto, e porquê tanto, não é? Começa, mas isso é casual, porque só começa assim, porque se perdeu. Mas é um acaso feliz, não é? Mas é um acaso muito feliz. De facto começa, e também chorar, na Idade Média, digamos que os homens choravam muito mais do que depois. Essa conversa do homem não chora é muito posterior, não é? Eu diria quase moderna. Sim, ou pelo menos vitoriana. Sim, por aí se restringir das emoções. Basta saberem para já que os heróis medievais choram muito. Toda a gente chora muito na Idade Média. Muito, e é suposto que sim, aliás, porque isso está nos textos. Ora bom, começa, portanto, é a história, em geral é isto, é a história de como o Cid perdeu a honra junto do rei, foi exilado e depois recuperou essa honra. Mas, a dada altura, introduz-se uma espécie de segundo tema, ou segunda história dentro desta grande história. Resumindo muito e apenas em linhas gerais, para se ficar com uma ideia, até porque nos textos narrativos e por maioria de razão nos textos épicos, poéticos, a história é uma parte importante, mas não é o único elemento que interessa, mas é sem dúvida importante. Mas resumindo muito, ele é exilado, portanto inicialmente não se percebe bem porquê, vão-se aos poucos dando indicações de porquê. Já agora um pequeno apontamento, esse exílio é histórico, isto é, este poema, tal como os restantes textos, tem uma relação complexa com a realidade histórica. Claro. Digamos que há partes que são históricas, há outras que não são, e o jogo entre uma coisa e outra é sempre interessante e importante. Ele é exilado, quando o poema começa, eles estão em Burgos, porque o Cid, como vimos, é originário da cidade de Bivar, ou aliás da povoação de Bivar junto a Burgos, e tinha ali, enfim, a sua área de residência e influência, vai a caminho do exílio e essa ordem que o rei Afonso VI dá para o exílio do Cid é uma ordem que afeta apenas o Cid. Mas no início do poema ele pergunta aos seus homens, diz: meus amigos, eu agora vou para o exílio, o rei exilou-me. Fica desde o início subentendido que, primeiro, esse exílio foi injusto. Isto é, o rei não tinha razão ao exilar o Cid, e vai-se perceber depois porquê. Segundo, que o Cid, apesar disso, mantém-se sempre fiel ao rei. Coisa que é diferente do que vai acontecer depois, sobretudo no caso das mocidades, já lá vamos. Mas começa-se a perceber que este Cid, do Cantar de Meu Cid, é um Cid sempre fiel ao rei, aconteça o que acontecer. Aliás, há um verso famosíssimo que é Dios que é buen vasallo, se hubiera buen senhor. Quer dizer, que bom vassalo, assim tivesse bom senhor, ou que bom vassalo, se tivesse bom senhor. Sim, acho que juntamente com o início essa é a frase mais importante, vezes que eu já encontrei mais vezes citada. Assim como outro verso que é com Alfonso, meu senhor, não queria eu lhe dar. Sim. Portanto, com Afonso, meu senhor, não quero eu batalhar. São os 3 versos, talvez de facto mais famosos até, e posteriormente glosados, vezes sem fim, na literatura em castelhano. Portanto, eles vão para o exílio. O Cid diz aos seus homens: meus amigos, o rei exilou-me, vêm comigo ou não, porque não eram obrigados. E eles todos vão em uníssono. Portanto, há um conjunto de homens que vão com o Cid para o exílio. Um deles, o braço direito, o famoso Álvar Fáñez de Minaya, que pelos vistos este Minaya parece que significa em basco algo como meu irmão. Meu irmão ou meu primo? Meu parente. O meu parente. Meu parente. Okay. Digamos
que é isso. Não é? Ou seja, primo direito, por exemplo, também. Pode ser. Sendo que o basco não era na altura uma língua escrita, mas, enfim, por deduções históricas, etc., perceber se há que esta é uma palavra basca que significa isso. Esta relação não é histórica, aparentemente, isto é, este Minaia não teve uma relação forte com o Cid, embora seja um contemporâneo, uma figura importante também naquele tempo em Castelo e Leão. É supostamente um antepassado dos Castro, terá depois uma relação com outra importante família da Castelhana da Idade Média. Eles vão para o exílio. O Cid tem, e isto é importante dizer-se porque terá muita importância depois na estruturação do poema. Neste poema o Cid tem 2 filhas, tal como na realidade histórica, só que, e isto é uma espécie, é um mistério, na realidade histórica nós sabemos que as 2 filhas do Cid chamavam-se Cristina e Maria. 2 nomes, enfim, muito comuns. No poema ninguém sabe porquê, porque literalmente ninguém sabe porquê, são Elvira e Sol, Dona Elvira e Dona Sol, ou Dona Elvira e Dona Sol. Não sabe porquê. Sol sou algo poético, embora também fosse um nome relativamente comum na altura. Elvira, por qualquer razão, chamaram-lhes assim. Mas a importância é a seguinte: essas 2 meninas, provavelmente gêmeas, mas também não há nada seguro sobre isso, nem no poema, nem na realidade histórica, quando eles vão para o exílio, ficam no mosteiro de Cardenha com a mãe, e então a estrutura do poema é a seguinte: o Cid vai, a partir daí, para o exílio e começa a conquistar terras na região da Catalunha, entre Barcelona e Valência. Portanto, primeiro para Barcelona, para a região de Barcelona, e ele torna-se até, digamos, toma serviço do conde... exato, combate o conde de Barcelona. De Barcelona. E depois vai progredindo para sul em direção a Valência. Exatamente. Mas simultaneamente em Cardenha estavam a sua família, portanto a sua mulher e as suas filhas. Exato. Em Cardenha estavam a sua mulher e as suas filhas, e essa ação desenrola-se paralelamente à do Cid. Exato. As filhas ficam no mosteiro com a mulher e ela anda com os seus homens a conquistar terras e a batalhar ora contra cristãos, ora contra muçulmanos. Porque aqui também no poema não há uma lógica. Quer dizer, se quisermos usar uma linguagem simples, há cristãos bons e cristãos maus, há muçulmanos bons e muçulmanos maus. Esta é uma lógica, digamos, de fronteira. Depois iremos falar dessa questão do Cid como herói de fronteira, mas mais daqui a pouco. Continuei. Nós temos que demorar a descrever esta ação porque, de facto, tem todos os pedaços são importantes para a compreensão do poema. E continua então. Mas tento abreviar ao máximo e reduzir ao essencial, portanto ele vai tendo estas ações, e há aqui um ponto importante, é que à medida que ele vai ganhando batalhas ou conquistando terras, isto é, castelos, ele vai envia presentes ao rei, ao Afonso VI. E progressivamente, portanto há 2 ou 3 destas embaixadas, e progressivamente o rei vai-se dando conta, primeiro, de que foi injusto para com o Cid, segundo, começa a perdoar o Cid, isto é, mas também progressivamente. Primeiro perdoa os seus homens, o Minaia, e depois há uma cena final em que o rei finalmente perdoa o Cid. E este perdão final coincide com a conquista de Valência. Portanto, há aqui um crescendo, que é, por um lado, ele vai conquistando cada vez mais terras e vencendo batalhas e enviando presentes ao rei, e, por outro, quando conquista Valência, que é o auge do seu percurso guerreiro, Valência era a cidade mais importante na altura, naquela região, mais rica, isso coincide com o momento em que o rei o perdoa. E, portanto, fica, porque o exílio, falamos em exílio, mas exílio significa também confisco de terras. Não é? Portanto, o rei tirou-lhe, se quisermos, os seus direitos de classe, se quisermos. Não é? Sim, era digamos, uma cláusula, não podemos se calhar usar esta palavra, mas era uma prerrogativa jurídica do rei neste período, o de exilar, era uma espécie de o que se chamava a ira régia. Exato. Ele ficava zangado, portanto era isso que representa a ira régia, ficava zangado com um determinado vassalo e procedia ao exílio, dava-lhe 9 dias para ele abandonar a sua terra e proibia qualquer pessoa de o ajudar e de prestar auxílio, fosse alimentar ou evidentemente militar, nunca poderia ser, mas mesmo alimentar e dar de beber era completamente proibido para aqueles que o seguiam ou para os seus companheiros. Exato, e isso aliás é dito no início do poema.
O rei proíbe todos de darem comida ao Cid ou de albergarem o Cid, e toda a gente está com medo de falar com ele, exceto uma menina, porque é uma menina e portanto não pode sofrer ainda as consequências de falar com o Cid. Mas ficou um pouco em suspenso a questão das razões do exílio do Cid. Portanto, ele conquistou Valência, o rei perdoou-o, mas porque é que então ele tinha sido exilado? O rei perdoa, volta atrás, porquê? Vai-se então percebendo, à medida que o poema avança, que o que tinha acontecido é que o Cid tinha sido vítima de intrigas. Isto é, havia junto ao rei Afonso VI um grupo de magnates, de altas figuras da nobreza, rivais do Cid, que armaram uma intriga. A dado passo, acusaram o Cid de se apropriar de bens de reis muçulmanos, mouros, como eram chamados na altura, que pertenceriam ao rei. Eram reis tributários, portanto eram reis que estavam sob a proteção do rei Afonso VI, tendo de pagar determinada quantia, enfim, em ouro ou em pagamentos, e o Cid foi acusado de se apoderar desses pagamentos. É o que o poema diz. Porque o Cid se servia em muitas ocasiões como cobrador desses impostos, o nome medieval, o termo medieval para esse imposto era párias. Exato. Então ele cobrava, ele era o intermediário que ia junto dos reis muçulmanos e a quem era entregue esse valor, pronto, pecuniário ou em bens ou o que fosse. E então, digamos, havia uma possibilidade de ele ser acusado de ocultar e de se apropriar de algumas dessas riquezas. Era por essa função que ele representava. Exato. E aliás, creio que historicamente terá sido até justamente esse, pelo menos uma das justificações para um dos exílios, porque historicamente houve 2 exílios, mas o poema fala de um, supostamente o segundo. Bom, nas memórias do rei de Ziri de Granada, do Abdallah, falam sobre essa questão da cobrança das párias e de como o Cid evidentemente era um tirano, porque o relato é posto do ponto de vista daquele que tem que pagar, daquele a quem é tirado os impostos, digamos assim, e então eles acusam-nos de tirania e de ganância, de nunca estarem satisfeitos, quer o Afonso VI como autoridade e quer aqueles que o representavam, no lugar de se apropriarem, portanto, das riquezas, de exigirem cada vez mais dinheiro. Exato. Bom, mas agora poderiam os ouvintes pensar, então, se a lógica do poema é o Cid recuperar a honra que perdeu, no momento em que conquista Valência e em que o rei lhe perdoa, inclusive também deixa que as filhas e a mulher vão ter com ele a Valência, que passa a ser uma espécie de senhorio do Cid, o poema acaba. Não acaba. E porquê é que não acaba? Porque entra aqui a tal segunda história, ou segunda grande história, que estrutura o poema e que está muito bem interligada. Porquê? Porque quando o Cid conquista Valência, entram em cena com mais destaque, dois irmãos que ficaram conhecidos como os Infantes de Carrion e digamos cuja doutrina mais recente diz que não são personagens históricas. Dizia-se tradicionalmente que sim, mas aparentemente nos últimos anos chegou-se à conclusão de que não serão personagens históricas. E Carrion é um senhorio leonês, portanto mais próximo da cidade de Leão do que da cidade de Burgos, de onde é o Cid originário. Exato, e isso é muito importante porque vamos ver que estas personagens vão ser, digamos, opositoras do Cid, embora por forma que à primeira vista pode parecer estranha, já lá vamos. Portanto, esta oposição simboliza no fundo 2 oposições. Primeiro uma espécie de leoneses contra castelhanos, e sendo o Cid representante dos castelhanos, como aliás vai ser depois noutros textos, já lá vamos. Mas depois representa uma segunda muito importante distinção ou oposição, que é de grupos sociais. Portanto, dentro da própria nobreza. Exatamente, há várias camadas. Os Infantes de Carrion representam a camada mais alta da nobreza, digamos os ricos homens, aqueles que estão mais próximos do rei e que têm mais poder efetivo, e o Cid representa os Infanções, isto é uma camada intermédia, inferior da nobreza, e que são 2 grupos que, pelo menos em parte, têm também concepções distintas, que se notam no poema. O poema encena tudo isso. Isto é, os Infantes de Carrion e o seu grande aliado, chamado Crespo de Granhon, que é um indivíduo que também pertence a esse entorno, digamos, da velha nobreza leonesa, têm uma concepção que é, no fundo, uma concepção hereditária e de casta. Isto é, o topo da hierarquia é ocupado por um conjunto de famílias que ocupa esse topo por herança, porque os pais já tinham esse estatuto, os avós tinham esse estatuto, portanto, o estatuto, o topo da sociedade e da hierarquia aristocrática adquire-se simplesmente por herança.
por hereditariedade. Ao passo que os infantões teriam, e essa é a concepção que vemos estes indivíduos terem no Cantar de Emil Cid, ao passo que os infantões teriam uma concepção, digamos, mais porosa socialmente, isto é, poderiam ascender pelo seu esforço guerreiro. Ou seja, ainda tinham que fazer pela vida. Tinham ou podiam. Ou podiam. Então, há uma espécie de diferença entre o ser, digamos, o estatuto que emana de nascer nas circunstâncias certas, e o ter que fazer para realmente alcançar um estatuto melhor ou para progredir na vida. E talvez seja por isso que, ao longo do poema, quem quiser ler depois verá todos estes pormenores. O poema é riquíssimo, como temos estado a ver, que enquanto o Cid faz esta jornada de herói, portanto, que começa como pobre, no fundo é isso, é despoliado de todos os seus bens, para depois alcançar ainda uma maior glória do que aquela que tinha tido a priori. Vemos também que o rei faz uma jornada de introspeção ao estudar ou a perceber-se da injustiça que cometeu. Portanto, primeiro passa de um estado de irado ao estado de misericórdia ou de perdão, mas os infantes de Carrion nunca mudam, são sempre, digamos, maus. São ridicularizados, mas eles têm importância estrutural. Porquê? Porque a dada altura é combinado o casamento deles com as filhas do Cid, as tais Elvira e Sol. Portanto, esses dois irmãos vão casar, de acordo com a trama do poema, com as duas filhas do Cid. O que também correspondia, digamos, a uma subida de estatuto social para o próprio Cid, não é? Porque se os outros infantes tinham um estatuto socialmente mais importante, casar as suas filhas com essa família era como ficar aparentado com uma família com essa importância. Exatamente, ou seja, era mais uma forma de acrescentar a honra do Cid. Para os infantes, pelo contrário, a situação era paradoxal, e o poema também retrata isso. Porque no primeiro momento este casamento surge, aliás, a ideia deles, dos infantes, porque veem que o Cid tem riqueza, conquistou Valência, tem fama, tem honra, tem prestígio. E eles não têm nada disso. Mas depois, a dada altura, começam a pensar, alto lá, mas este indivíduo é de um grau social inferior a nós. Nós vamos casar. Portanto, há aqui uma dualidade neste casamento. No fundo é aquele tropo comum, depois que até vemos nas nossas telenovelas, da nobreza arruinada que casa com o novo rico. É exato, é um pouco isso. Mutatis mutandis, é rigorosamente isso. E os dilemas que daí advêm. Mas aquilo que vai acontecer ultrapassa quase qualquer enredo de telenovela, não é? Sim, porque o que acontece é que tratam o casamento e a cerimónia é faustosa, inclusive o Cid dá aos dois genros as suas espadas, as famosas espadas do Cid, a Tidona e a Colada. Como bom herói medieval épico, o Cid tem espadas fora do comum, espadas com qualidades, digamos, mágicas, ou assim como a Excalibur do Rei Artur, não é? Ou a do Carlos Magno. E quando eles, depois de casarem, vão para as terras deles, portanto vão para Carrion, para o tal zona de mais de León, mais a norte, pelo caminho, eles tinham já entretanto pensado nesta questão, então vamos casar agora com estas de estatuto social inferior, e tinham sido ridicularizados de várias maneiras, até curiosas e engraçadas. Depois podem ver, não vamos agora detalhar isso, mas há uma série de episódios em que os infantes de Carrion são ridicularizados. Onde é posto em evidência as suas más qualidades, a cobardia, digamos, sobretudo a cobardia, não é? Exato, que contrasta com as qualidades do Cid, justamente. Desde logo, quando um leão foge, eles ficam apavorados e o Cid doma o leão sem problemas e vingam-se maltratando as filhas do Cid. Isto é, basicamente, elas vão com elas para as suas terras e chegam a um determinado local, um robledo, ou portanto um carvalhal, ou robledo até também, creio que em português também haverá um termo. Robledo de Corpes. De Corpes. E maltratam, violam, porque aí não é muito claro. O que é certo é que elas são fisicamente muito maltratadas. Eles batem-lhes, violentam-nas. Se violam ou não, isso fica um pouco... Sim. Mas pelo menos violentam-nas fortemente e abandonam-nas. E tiram-lhes a roupa, elas ficam nuas. Completamente. Sim. Há ali até um certo tom de martírio, elas chegam a pedir matem-nos, mas não, ficam abandonadas. Acontece que depois passa por lá um rei mouro, dos tais reis mouros bons, e outros que acabam por as auxiliar,
E a parte final do poema é a vingança do Cid. Agora, isto é interessante pelo seguinte. Até aqui, a estrutura do Cantar de Enio Cid podemos dizer que é uma espécie de estrutura típica dos poemas épicos medievais. Isto é, os poemas épicos medievais normalmente têm esta estrutura. Há um acontecimento inicial que provoca rivalidades ou que acentua rivalidades e conflitos ou entre indivíduos, ou entre famílias, ou entre grupos. A história do poema é a história do conflito entre esses indivíduos, esses grupos, essas famílias, e no final normalmente acaba tudo num banho de sangue. É assim, por exemplo, com o famoso Cantar dos Nibelungos. É um Red Wedding para quem é fã do Game of Thrones. Exato. You know what I mean. É assim com a Chanson de Roland. Sim. Isto é, os poemas épicos medievais, digamos, são uma coisa bastante sangrenta. A vingança é uma palavra-chave no léxico épico medieval. Sim. No caso do Cantar de Enio Cid isso não acontece. Isto é, de facto, uma coisa, não digo que seja única, não vou a tanto, mas não é comum. E se quisermos, é a diferença que vai entre a vingança e a justiça. Sim, eu ia justamente... Uma das questões que tinha aqui para te colocar era a importância da ordem jurídica no poema de Enio Cid, porque dando de barato que o começo do poema não é exatamente o começo que hoje temos, a verdade é que o móvel da ação é um decreto do rei. Exatamente. Assim. É um decreto jurídico, embora a vingança também fosse um instrumento jurídico no período medieval, mas é uma justiça do rei. Mas exato, mas a vingança é um instrumento jurídico de outro tipo, não é? Ou digamos, seja, menos racional, se quiser. Menos racional e talvez mais vinculado à própria nobreza, ou seja, um instrumento jurídico de liberação dentro da classe ou do grupo da aristocracia. Agora aqui temos um rei que exerce justiça e isso eu acho que é fundamental para todo o poema. Portanto, a lógica parece ser outra ou uma espécie de temporização dessa questão da vingança. Queres? Tal e qual, porque contrariamente ao que se esperaria, quer dizer, quem conhecer os poemas medievais e provavelmente até os ouvintes do poema na época, não sei, não faço ideia, mas ou muitos deles, esperariam que a dada altura o Cid sacasse das espadas e varresse os genros e fosse a sangria total. Era o que estava e nós hoje não conseguimos fazer isso porque isto é o problema das obras-primas. Como elas são tão conhecidas, a pessoa antes de as ler já sabe mais ou menos... O spoiler é quase inevitável e os ouvintes que não conhecerem também estamos a ser spoilers agora, enfim, paciência. Podemos pôr um anúncio no início do episódio, atenção, spoilers. Mas é que de facto tudo apontaria, é que tudo levaria a pensar que isto iria acabar um banho de sangue. O Cid corta a cabeça e os infantes e o tal Crespo de Granhon vai tudo corrido à espadeirada. Não. Justamente o que acontece é que apela-se para a corte do rei Afonso VI. O rei organiza umas cortes em Toledo, portanto umas cortes, uma reunião com a nobreza, o alto clero, que vai decidir o que fazer. E depois aqui há uma espécie de mistura dessas concepções, vamos dizer, mais, entre aspas, arcaicas, se quisermos, da vingança, e concepções mais, entre aspas, modernas, porque o que acaba por ser decidido é que vai haver um duelo. E aqui nós temos que pensar, bom, então houve aqui este momento de corte, de deliberação, porque os infantes são ouvidos, o rei ouve os conselheiros. Já agora um apontamento, quem está nestas cortes, de acordo com o poema, é o conde Dom Henrique, o pai do Afonso Henrique aparece Sim. no Cantar de Enio Cid, nestas cortes, ele e o Raimundo, o primo, o suposto primo, não sei, aparecem. Como juízes? Como juízes, exato, um dos juízes, justamente como homens da corte do rei Afonso VI, aparecem fugazmente aí, mas com este papel importante, e, portanto, pensamos, bom, tudo bem, há esta corte, isto é moderno, isto é diferente, mas depois o que decide é que há um duelo entre os homens do Cid, não o Cid, mas os homens do Cid, o Minaya e os outros, e os infantes de Carrion e os seus, digamos, vassalos ou sequazes. E aí pensar-se, bom, é agora. Quer dizer, houve o tal intermédio das cortes, mas agora isto acaba tudo à espadeirada. Não. Curiosamente não, é que há o duelo, mas ninguém morre no duelo. E o duelo é um duelo até bastante quase que ritualizado. Sim. Isto é, em que a violência não é por si um fator estruturante. Ao contrário do que acontece, por exemplo, nas partições, que também acabam com um duelo, mas um duelo antiga. Mas, portanto, o Cantar de Enio Cid acaba assim. Claro que os infantes estão derrotados, aliás, como se esperaria, e porque a razão, de facto, também não estava do lado deles, porque aqui havia também esta concepção antiga de que os duelos eram as chamadas ordálias. Sim. Portanto, era uma forma de Deus... se manifestar a verdade através desse combate. Havia o tipo de ordálios, mas não é esse que está aqui em questão. Seria este, mas não acaba, como era habitual, com a morte de ninguém. Acaba com
enfim, os infantes derrotados, mas ninguém morre, e depois acaba no final mesmo com o segundo casamento das filhas do Cid, a tal Elvira e Sol, que casam com o infante de Navarra e com o infante de Aragão, e isto permite que o poema acabe com uns versos também muito famosos: Hoy los reyes de Espanha sos parientes son. Isto é, hoje os reis de Espanha, seus parentes são seus do Cid, a todos alcança a honra por el que en buena hora nació. Isto é, a honra do Cid, cujo processo de engrandecimento o poema relata, por via deste segundo casamento das filhas, transmitiu-se aos descendentes, que são nada mais nada menos do que os reis da Península Ibérica. É muito interessante, como veem. Não paramos de nos surpreender à medida que vamos lendo este poema e vamos refletindo em tudo aquilo que ele nos diz. Sim, e já agora só uma apontamento, isso de facto é verdade a partir de certa altura, inclusive aos reis de Portugal, porque o rei Dom Afonso II de Portugal casou com Dona Urraca, que era filha do rei Afonso VIII de Castela, que era descendente do Cid. Portanto, o Cid é como se fosse o patriarca da realeza ibérica. No Exato. fundo. Portanto, antepassado todos os reis do século XIII, pelo menos, da Península Ibérica. Mas voltando à questão jurídica, que é uma questão que eu acho muito, muito importante, ou seja, no fundo, as duas, como dizias tu, as duas partes são diferentes, portanto, uma que nos encaminha na direção tradicional do poema épico e depois uma segunda parte onde vemos uma ação que se desenrola em termos jurídicos ou na ritualização de uma forma de resolução de conflitos de ordem jurídica, que é o duelo. Talvez a ponte que liga estas duas, evidentemente, para além dos personagens, como é evidente, digamos, a fidelidade do Cid ao rei Afonso VI, porque é o que o caracteriza na aceitação do exílio injusto e que o caracteriza na aceitação de uma forma de justiça que não é aquela que a sua classe social está habituada, é essa fidelidade ao rei e a aceitação das decisões do rei. Portanto, digamos que não haveria poema da Damião Cid sem a figura do Afonso VI, embora... Não, sem dúvida, é verdade. Claramente, claro. Pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Para o bem e para o mal, para o bem e para o mal, é isso. Mas isso... Lá está, simboliza um pouco, já a centralidade da figura régia, isso é incontestável, mas uma centralidade não condicionada, mas dependente de comportamentos efetivos. Às vezes também penso que pode haver uma certa má compreensão quando se diz critica o rei, não critica o rei. A questão não está muitas vezes na figura do rei, é só em comportamentos concretos. E o Afonso VI, no fundo, aliás, como dizias, começa por ser um mau rei e acaba por ser um excelente rei. Sim. Isto é, começa por fazer o que não se espera que um bom rei deva fazer, que é ser injusto para com o vassalo, e até um bom vassalo, mas acaba por fazer aquilo que se espera que um bom rei faça, que é dirimir, entre outras coisas, dirimir confrontos no seio da sua corte e nas altas instâncias do reino em geral. No fundo, são duas jornadas em níveis diferentes. Também nos aponta para a ideia de que o rei, neste momento, já não é uma figura guerreira, que é que neste poema, sim. Neste poema, que o exercício da guerra deve ser confiado a figuras com o perfil do Cid, e o rei tem uma posição um pouco mais de retaguarda, onde exerce outro tipo de autoridade e outro tipo de função. Neste poema, sim, sem dúvida. Neste poema. O que é que achas das condições? Portanto, já falamos um pouco das mentalidades que este poema expressa, ou do tipo de ideia que este poema expressa acerca do comportamento do vassalo ideal, do rei ideal, etc. Então, perguntar-te agora em que contexto, ou o que é que revela este poema sobre um provável contexto da sua produção? Pois, bom, isso também é uma pergunta difícil, porque não há elementos, digamos assim, muito evidentes, e no fundo há duas grandes teorias que olham para coisas diferentes do poema, ou em parte diferentes, para responder a isso. Há uma teoria que relaciona este poema, digamos que é a teoria hoje talvez maioritária. Eu, enfim, peço desculpa por reportar-me a teorias, mas como eu não tenho uma teoria própria, gosto também de pôr as cartas na mesa e dizer, posso ter ideias sobre o que é que se diz, mas não tenho uma teoria própria. Ora bom, a ideia, digamos, hoje dominante é que o poema, ou o cantar, foi elaborado no tempo do rei Afonso VIII, o tal rei Afonso VIII, pai da
rainha Urraca casou com o nosso rei Afonso II, um rei muito importante da segunda metade do século XII e início do século XIII, e em cujo reinado terão ocorrido uma série de mudanças muito importantes em Castela, desde logo na forma justamente como o rei encararia a sua missão de regulador social. Não quer dizer, claro, que estas coisas nunca nascem do nada, há sempre antecedentes, há sempre avanços, há sempre recuos, mas há, no tempo de Afonso VIII, uma maior codificação das práticas legislativas por parte do rei. E há também um conjunto de práticas que aparentemente estão refletidas no poema, nomeadamente o papel do cavaleiro, isto é, aqui é que está complicada porque se nós entendermos cavalaria como uma instituição com práticas codificadas, isso não é bem visível no Cantar de Eumilcide, como será, por exemplo, nas Mocedades, mas, que já são, como disse, bastante posteriores. Mas a forma como o duelo é encenado, a própria corte, a relação disso com a justiça, parece apontar para concepções proto-cavaleirescas, no certo sentido, em que as ideias da cavalaria como instituição estariam a começar a difundir-se. Não tão claramente como depois no tempo das Mocedades, mas estariam... Portanto, é que havia um código de valores já um pouco diferente. E o poema parece refletir um pouco isso. Ou então reflete outra coisa e outra realidade diferente, que é a realidade de fronteira em meados do século XII. E essa é a última pergunta que te vou colocar, que é justamente o que é essa literatura de fronteira e como é que podemos dizer que o Cid é um herói de fronteira? Pois, bom, isso também é uma questão, eu e tu, não é? Também falarás sobre isso. Sim, pronto, mas eu estou aqui com função de moderadora hoje. Mas, e então... chama-se normalmente literatura de fronteira, há uma série de textos que retratam, digamos, a interação a vários níveis, em princípio conflituosa, mas não necessariamente conflituosa, aliás a especificidade está aí, isto é, são textos cujo espaço são zonas de fronteira entre civilizações ou entre religiões, tipicamente a Península Ibérica, entre cristãos e muçulmanos, ou também muito a região, posteriormente a região dos Balcãs, isto no séculos XIV, XV, com os otomanos, ou anteriormente com o Império Bizantino e as relações múltiplas, ou com persas, ou com árabes, com otomanos posteriormente, enfim, portanto são, ou até a norte, entre cristãos e pagãos, a norte, ou enfim, no centro da Europa, porque é hoje a Hungria, etc. Também Polónia, há muito Polónia, exatamente. Os Estados Bálticos. Justamente. Ou seja, são textos, muitos deles épicos, acho que aliás a expressão aplica-se antes de mais a poemas épicos, que retratam conflitos entre estas religiões ou civilizações, mas em regiões históricas em que de facto essa rivalidade e esse contacto. Coexistência e esse contacto acontecia. Agora, o que é específico destes textos, digamos assim, é que as relações são bastante complexas. É claro que isto é esquemático, mas a ideia geral é esta. Se nós compararmos com produções saídas de outras regiões que têm também este tipo de objeto, mas que não são produzidas nestas regiões, têm concepções muito mais manicaístas. Por exemplo, se nós vimos a épica francesa, que é o exemplo, digamos, típico, a Chanson de Roland e afins. E os muçulmanos aí são claramente o outro e nada mais. Sim, até um outro fantástico, aparecem gigantes e de um olho e coisas muito, portanto, monstruosas, digamos assim. Não é um ser humano que reconhecível, digamos. É quase mitificado. Exato. Uma ameaça mitificada, desculpa. Aqui, digamos, são textos, portanto, digamos, mais, entre aspas, realistas, por um lado, e que são textos que tratam de confrontos, mas confrontos com nuances e, como disse no início, com bons e maus, portanto, com interações várias. Sim, confronto com gente como nós, não com uma pessoa com 10 cabeças, com um monstro com 10 cabeças e 50 caudas, uma coisa assim. E em que os bons e os maus estão quase que equitativamente divididos de um lado e do outro a fronteira. Há uma espécie de menor, portanto, menos demonização do que do outro, e o outro não é o outro que nós entendemos hoje como outro, porque essas alianças vão sendo múltiplas e, como tu já disseste no início do episódio, temos cristãos a combater cristãos e muçulmanos a combater muçulmanos que se aliam com cristãos
e portanto, não estamos... As barreiras religiosas não são um entrave à cooperação. É um pouco como na peregrinação do Fernão Mendes Pinto, muitos séculos mais tarde, em que vemos os portugueses aliados com os chineses, japoneses contra outros portugueses, chineses, espanhóis e o que quer que seja. Portanto, digamos que a realidade do terreno determina digamos, as alianças e a cooperação e os antagonismos. Sem dúvida. E pronto, ficamos hoje por aqui. Espero que se tenham divertido tanto quanto nós dois a falar desta matéria. Ficaríamos aqui horas sem fim. E havemos de falar das particiones e das mocedades. E depois também faremos um périplo pelas imagens contemporâneas do Cid, porque nos dá a possibilidade de aferir como a Idade Média ou como parte da Idade Média é vista hoje em dia. E até lá despedimos-nos com amizade. Bom Sempre. dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Glosa ordinária.